Fala galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez à lição dos adolescentes. Vamos estudar agora a lição de número 4. Estou aqui mais uma vez com a nossa convidada especial, a Rayane. Oi gente, de novo, ó que legal a gente aqui outra vez com outra lição, outra mensagem super especial, né? Privilégio, hein? Vamos lá, lição de número 4. Tornando-nos participantes com Cristo. Rayane, lê pra gente o texto-chave. Vamos lá, ele está escrito em 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo 7, diz assim: E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Maravilhas, então não é só um sofrimento. É a consolação também, tem as duas partes. Tem uma consolação, exatamente. Vamos agora ler aqui Caminho a Cristo. Deus concedeu aos homens o privilégio de tornarem-se participantes da natureza divina e de, por sua vez, difundir bênçãos aos seus semelhantes. Esta é a mais elevada honra, a maior alegria que Deus pode conferir ao homem. Os que assim se tornam participantes da obra de amor são os que, para mais perto de seu Criador, são conduzidos. Nós vamos aprofundar, então, esses dois textos na lição de hoje. Tópico de domingo: participantes. Pergunta A: o que fará parte da vida dos seguidores de Cristo? Aqui foi trazido um termo bem interessante e o pastor Davi Paes Silva principalmente comenta muito sobre ele, que é a graça. A graça, ela faz parte não só da vida de todos os seguidores de Cristo, mas da vida de todos os filhos de Deus, todas as criaturas dele. A graça é quando a gente recebe o que a gente não merece, é como um presente. E todos nós temos acesso a ela, né? E ainda nessa pergunta foi trazido um pouquinho da consolação. Nós, como filhos de Deus, participando do sofrimento dele, a gente recebe forças por meio da consolação que ele mesmo nos oferta. Então, se nós participarmos com Cristo na nossa vida, vai ter também sofrimento. Mas a gente sabe que tem a graça para nos ajudar e também tem aqui a nossa consolação. Isso mesmo. E a gente tem aquele ditado, né? A vida não é um morango, e não mesmo, mas Cristo, ele está lá do nosso lado, nos ajudando em todos os momentos. Exatamente, esse texto aqui é muito importante, muito bonito. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo tinha uma dificuldade muito grande na sua própria carne, uma dificuldade pessoal dele, e ele pede para Deus ajudar ele naquele ponto. Mas Deus fala o seguinte: a graça dele é suficiente para Paulo, no caso, e também é para nós. Não importa a dificuldade que você tenha, você também pode ter a graça para te ajudar a resolver a sua dificuldade. Pergunta B: que outra condição devemos cumprir para sermos participantes com Cristo da alegria celestial? Hoje em dia, na geração que a gente está vivendo, a gente tem a tendência do imediatismo. A gente quer tudo na hora, tudo no nosso jeito, porque a gente recebe tudo na hora, de modo tão curto e sucinto. Mas Cristo, ele traz uma mensagem muito essencial para o nosso tempo, que é a perseverança. A gente precisa perseverar até o fim, mesmo quando a caminhada parece ruim, quando parece que vai dar tudo errado. É nesses momentos em que a gente exerce a nossa fé, a nossa confiança, decidindo então perseverar até o fim. Exatamente, então não é uma obra de um momento só. Eu faço hoje, tá tudo certo, não é assim, né? A gente tem que fazer até o fim da nossa vida. Uma obra constante. Constante, até a gente encontrar Jesus voltando ou a gente vier descansar. Isso mesmo. Algo até o fim, né? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pergunta C: qual será a nossa recompensa aqui e na nova terra que faz esse sofrimento valer a pena? Para a gente deve ser uma honra e uma oportunidade saber que a gente passa por sofrimentos assim como Cristo passou. Se o próprio Cristo veio aqui na Terra, desceu do trono dele, chegou aqui como uma criatura completamente indefesa. Ele poderia ter vindo como um rei, como um fariseu, que era uma pessoa rica, mas ele veio como um bebê, uma criatura dependente. E aí ele se desenvolveu e não foi uma vida de glória e pompa, mas ele passou por sofrimentos assim como nós passamos. E pra gente deve ser uma oportunidade de poder compartilhar desse sofrimento com ele. Exatamente. Lembra dos apóstolos? Depois que Cristo morreu, eles continuaram pregando e eles foram presos, foram açoitados, e para ele era uma grande alegria, porque eles sabiam que era só algo temporário e que teria uma glória futura. Então é muito importante a gente ter também essa concepção. Tópico de segunda-feira: motivação em participar. Quando Jesus nos deu um exemplo de como viver, que atitude interessante ele teve?
além de demonstrar alegria em realizar a vontade do Pai e o propósito pelo qual ele veio a essa terra, ele mencionou que a lei estava guardada no coração dele, assim como deve estar guardada no nosso. Então, a partir do momento em que a gente lê, que a gente aprende o que está escrito, essa lei fica guardada. Inclusive, na Bíblia, a gente tem uma promessa de que no momento certo, por mais que a gente esqueça rapidamente, o Espírito Santo vai lembrar quando precisar. Por isso, a gente deve ler e exercitar para que ela esteja, assim, guardada nos nossos corações. E na notinha diz, bem importante, Jesus amava fazer a vontade do Pai. Se você ama fazer alguma coisa, obtém muita gratificação e prazer. Era assim que Jesus levava a sua vida. Ele estava alegre e contente fazendo as obras do Pai. E nós temos um sistema de recompensa que a gente vai se alegrar também quando a gente fazer algo prazeroso, algo que vai trazer gratificação para nós. Nós temos isso no nosso cérebro que traz essa recompensa. Então a gente está andando com Deus, na sua palavra, oração, andando no caminho que Ele quer, nós vamos ter também prazer como Cristo teve. Pergunta B. Por que Jesus se deleitava em fazer a obra divina mesmo durante os momentos mais difíceis da vida aqui na Terra? Cristo, ele se deleitava em fazer essa obra, em participar de todo esse sofrimento, por mim e por você. Isso é muito legal, tá? Ele não fez isso reclamando, nem chorando, nem murmurando, mas ele se deleitava, como a própria pergunta disse. E o segredo mencionado no verso é que ele mantinha os olhos fixos em Deus, no seu Pai, assim como nós devemos manter os olhos fixos nele. Ele deu todo o exemplo de como pode ser resolvido, como nós devemos viver. A gente viu esses dias uma frase lá em casa que dizia assim: o dono do jogo zerou o jogo e deixou um manual de como a gente pode jogar. Então foi literalmente isso que ele fez. E ele deixou tudo isso, todo esse exemplo de perseverança, esse exemplo de fé, para que nós possamos seguir o nosso dia a dia. Maravilhas. E na notinha diz, Jesus estava conectado ao Pai e aguardava com alegria o momento em que se reuniria com seus filhos desta terra. Então ele estava aqui conectado com Deus, mas sabia o que viria o porvir. Estaria com os seus filhos. Isso mesmo. Terça-feira, bem-aventurados. Será que, como Jesus, conseguiremos sentir prazer em cumprir a vontade de Deus? Nota, bem-aventurado significa feliz, será? Olha só, a gente vai ver isso na pergunta B, essas bem-aventuranças, a gente vai comentar mais certinho depois. Mas o verso de Salmos, ele diz que Cristo, ele nos reveste de força. Isso faz com que nós consigamos sentir prazer em passar por todo esse sofrimento. E é algo é um paradoxo, né? Bem claro. Como é que eu vou sentir prazer em passar por um sofrimento? Mas com as forças que Cristo nos concede, a gente consegue passar por cada situação tendo a certeza de que Ele vai estar no nosso lado, ao nosso lado. Tendo a certeza de que Ele vai estar ao nosso lado constantemente. Muito bom. E na notinha diz ainda que todo fardo é leve, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever se torna agradável e o sacrifício um prazer. O caminho que antes parecia envolto em trevas torna-se brilhante com os raios do sol da justiça. Algo que só vem através da conexão e do relacionamento com Cristo. Pergunta B. Que tipos de situações nos deixam felizes ou bem-aventurados? O verso de Mateus, capítulo 5, ele fala um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Sermão do Monte, inicialmente, a gente pensa que ele havia sido dado à multidão. Mas o capítulo 5 do livro de Mateus inicia falando que os discípulos foram chamados acima do monte para que Cristo desse as instruções que ele iria dar, que eram essas bem-aventuranças, o sermão inteiro. A multidão o inspirou, mas era um sermão direcionado a quem? Aos discípulos. Ele trouxe ensinamento aos seus filhos naquela época e por isso esses ensinamentos se aplicam a nós. E aí ele começa as bem-aventuranças. Primeiro ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, as pessoas humildes, as pessoas esvaziadas do eu. Então, essa é a primeira situação que deixa um cristão, um verdadeiro cristão feliz. É aquele que consegue se esvaziar do eu. Logo em seguida ele diz, bem-aventurados os que choram. E aqui ele não se refere a pessoas emotivas, porque senão ele estaria realizando um favoritismo. Mas ele se refere a pessoas que choram, tendo consciência do seu pecado, porque elas estão esvaziadas de quem? Do eu, citado no verso anterior. Ele diz no verso 5, bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem o seu estado de esvaziamento. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os que buscam a sua palavra.
Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosos assim como Cristo foi, os que ofertam misericórdia. No verso 9, os pacificadores, aqueles que buscam a paz. A gente vive num mundo de tanta guerra, pessoas tão agitadas, e é muito raro você encontrar pessoas que transmitem essa paz. Então essa é uma das situações que deixam o verdadeiro cristão feliz. No verso 10, os perseguidos por causa da justiça, tendo consciência de que assim como Cristo foi perseguido, nós seremos também, então para a gente deve ser um privilégio. No verso 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. E no verso 12, alegrem-se e regozijem-se. Então, depois de todas essas situações, a gente vai ter essa alegria verdadeira, que é o que Cristo quer que cada um de nós tenhamos. Interessante, né? No final ele fala, alegre-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Então tem também essa... A gente vê pela fé, enxerga pela fé a nossa chegada final, né? Então é interessante a gente ter essa visão aqui. Pela comunhão dos sofrimentos de Cristo, somos levados a uma relação de intimidade com Ele. Algo íntimo tem que estar próximo, tem que estar todo junto, todo dia junto, conversando, orando, para que se crie esse relacionamento íntimo com Cristo. Quarta-feira, Ele promete ajuda. Qual é a maior batalha que devemos enfrentar? Na atualidade, a gente vivencia muitas batalhas, muitas guerras em muitos locais, mas a maior batalha que a gente enfrenta é a batalha contra nós mesmos, essa guerra espiritual. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela querendo ou não, nos puxa para um lado que muitas vezes a gente não quer ir. O próprio Paulo dizia que o que ele queria fazer, isso ele não fazia, mas o que ele não queria, aí ele fazia. A nossa natureza, ela nos puxa para um lado contrário. Isso é uma batalha tão grande, porque por mais que a gente tente, sem a ajuda de Cristo, a gente não vai conseguir. Por isso é uma grande batalha que cada um de nós vivencia diariamente. Exatamente, a maior batalha é contra nós mesmos, né? A gente quer lutar talvez com alguém no trabalho, alguém na escola, mas nossa própria batalha é nós mesmos. E a batalha mais difícil que temos, mas é uma batalha que vai ter vitória se aceitarmos o poder que vem do alto. Pergunta B. Resuma com as próprias palavras como Deus promete nos ajudar ao mesmo tempo em que andamos com Ele. Ezequiel, ele trouxe uma promessa de um novo coração transformado. Uma pessoa que reconhece o seu pecado e com a ajuda de Cristo ela decide mudar de atitude. E João, ele já trouxe outra visão, ele trouxe um conselheiro que nos ajuda constantemente, é quem? O Espírito Santo. Então, a gente tem ajuda, a gente tem promessa para todo momento. Se a gente ler e buscar na Bíblia essas promessas, nas situações de conflito e de problema, a gente vai lembrar, o Espírito Santo vai nos lembrar e aí a gente vai ter a paz, que é o que todos nós buscamos, não é verdade? Exatamente. Na notinha diz, batalhas devem ser enfrentadas todos os dias, na escola, às vezes no relacionamento, às vezes na família, com amizades. Então existem todas as nossas batalhas nos nossos dias. Há uma grande batalha a ser travada, mas não compete a você ser o principal lutador aqui. No antigo Israel, muitas batalhas era Deus que lutava por eles. Deus ia lá e destruía os exércitos e ele só estava ali confiando. Então você pode também entregar o controle da sua vida para Jesus. Ele vai estar lá para te ajudar no momento que você tiver essa batalha. Quinta-feira. Qual é a minha parte? Pergunta A. Enquanto Jesus falava com os discípulos pouco antes de sua morte na cruz, que instrução importante ele deixou para nos ajudar a entender nossa parte neste relacionamento com Ele? Cristo, ele usava muitas metáforas. Em todos os seus discursos, ele utilizava metáforas para que o povo conseguisse entender. E aqui a metáfora que ele usou é da videira. A videira, todo mundo sabe o que é a árvore que ela dá uvas, né? E ele disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Quando a gente quebra um galho de uma árvore, aquele galho morre, porque ele não recebe a seiva, o líquido que faz ele permanecer ali vivo, com as folhas viçosas, então ele morre. Por isso quando nós não estamos ligados a Cristo, nós morremos. Ele é a videira e por isso nós devemos constantemente buscar estar perto dele, buscar essa comunhão cada vez mais. Exatamente, você pegar um arbusto qualquer, não precisa nem ser uma videira. Você quebra um galinho, deixa ali fora, sol vem, secou, que já era. Já perdeu a sua vida. Então, se a gente for desconectado de Cristo, nós também vamos perecer. Mas conectados, teremos vida e vida em abundância. Pergunta B. Qual é outra ferramenta maravilhosa que devemos usar para que possamos ser participantes da natureza divina? Que ferramenta é essa? Nos momentos de dificuldade, a gente deve lembrar das promessas do Senhor que estão guardadas no nosso coração.
Se Ele prometeu segurança, se Ele prometeu proteção, se Ele prometeu a sua presença em meio aos problemas, a gente deve confiar em todas essas promessas, porque a partir dessa confiança a gente vai ter a certeza de que, por mais que não pareça o certo, por mais que pareça que vai dar tudo errado, Ele está guiando, Ele está cuidando. Então essa é uma ferramenta bem interessante, a gente acreditar constantemente nas promessas que Ele mesmo deixou para cada um de nós. Maravilha. Então, quando a tentação vier, nós precisamos ter a palavra do nosso coração. Então, quando vier uma tentação para você brigar, fazer alguma coisa, talvez ali responder de uma forma ríspida, você vai lembrar, bem-aventurados os pacificadores. Aí você vai não, ou você vai ali não fazer algo que você naturalmente faria, porque Jesus vai estar com você. Aquela batalha, Cristo estará com você ali para lutar por você. Então, se você aceitar isso, usar essa ferramenta da palavra de Deus no seu coração, você vai ter um kit de emergência para você usar no momento da tentação e da prova. Você vai ter agora toda essa disponibilidade do céu para te ajudar na sua dificuldade. Essa lição foi muito maravilhosa, com muitos ensinamentos, muito profunda. Eu vou pedir para a Rayana passar um recado final para vocês, para fortalecer a fé de vocês nessa semana. Eu acredito que essa lição, como todas essas lições que foram preparadas com muito carinho, essa daqui ela trouxe uma mensagem muito essencial para o nosso tempo. A gente fica tão preocupado com os problemas do dia a dia, Enem, prova, eu vou passar no vestibular ou coisas assim, mas Cristo, Ele deixou a sua palavra para ela ser estudada. Ele deixou a sua palavra com promessas. Bem interessante a gente ver que foi escrito tudo com tanto carinho. Muitas pessoas durante a história não tiveram oportunidade a essa Bíblia que a gente tem hoje. Pessoas morreram para que a gente tivesse acesso a toda essa mensagem linda que a gente tem, o relato. Então, que nós possamos decidir hoje guardar essa palavra nos nossos corações, sendo gratos por termos a oportunidade de ter ela em tão fácil acesso nas nossas vidas, nas nossas casas, que ela seja usada da melhor maneira. Muito bom. Obrigado, Rayane, por mais uma participação aqui. É um privilégio estar com você. Pessoal, gratidão a todos vocês também que se assistiram aqui. Sejam abençoados por essa lição. E a gente se vê, então, na próxima semana. Até mais.